É, então, agora sobre o primeiro artigo complementar, né? Esse aqui eu acho que acredito que seja mais base mesmo, né? Da matéria da psicologia social. Um resumo que eu fiz e, tipo, eu vou lendo e comentando coisas sobre. Não vai ter muito, tipo, nessa parte não vai ter muita coisa, não. Porque, querendo ou não, é um artigo, né? Então, assim, não é uma coisa fácil, assim, de explicar nem a matéria, né? Mas estamos indo. Então, tá. Esse vídeo vai ser sobre os apontamentos históricos da crise da psicologia social brasileira, tá? Vai falar como se deu essa crise da psicologia social. A gente vai inserir essa crise da psicologia social no contexto do último vídeo. Vai ser basicamente isso. Como é que muda aqui? Tá. A gente tem um contexto aí, eu tô seguindo no que eu imprimi. A gente tem um contexto aí, né? A psicologia social brasileira. Na década de 1970, especificamente, foi um período marcado por uma crise da psicologia social. E se a gente retomar no último vídeo, a gente vai ver como foi mais ou menos por aí que a Silvia Lane trouxe essas linhas mais, tipo, pro Brasil, mais, tipo assim, isso aqui não tá representando, essa psicologia não representa o país que eu tô vivendo. Então, está errado. Tá, alguma coisa não tá certo aí, não tá legal, tá muito elitizado, enfim. Durante essa época, o modelo cognitivo experimental dominante foi questionado, né? O modelo que estava lá sendo aplicado naquela época, ele começou a ser questionado. Poucos artigos na época propuseram modelos alternativos e significantes, ou seja, estava numa crise. E aí começaram a surgir novas propostas e críticas em cima do modelo cognitivo experimental, que estava sendo o modelo top da época lá, o utilizado na época, né? Foi uma crise significativa inspirada por críticas europeias ao modelo hegemônico, modelo dominante cognitivo experimental, e a busca por alternativas que fossem mais comprometidas com a transformação social, tá? Então, novos modelos teóricos e metodológicos teriam que ter foco nessa transformação social, para frisar mesmo, para serem aceitas. A importância dos congressos é ressaltada nessa época para divulgação e discussões. Isso daí tá de boa, não preciso complementar, eu já coloquei no slide sobre essa frase. E novas abordagens, como a psicologia sociohistórica e a análise institucional, que surgiram como respostas à crise e às demandas sociais da época. Essas abordagens sociohistórica, análise institucional, eu acho que vai ter uma explicação em outro artigo, mas quem quiser pesquisar, que pesquise especificamente sobre isso. Então, resumindo, em 1970, a gente teve uma crise da psicologia social no Brasil. Essa psicologia não está representando a gente, começou a ter críticas, começou a ter novas propostas. Eles queriam uma psicologia nova que fizesse uma transformação social para ser aceito, né? Tornasse essa coisa mais humana e menos individual. Digo humana no sentido de juntar a sociedade com o indivíduo com contexto. É isso que eu quero dizer aqui. Tá. A crise da psicologia social brasileira na década de 1970 refletiu um período de intenso questionamento e transformação. Exatamente, questionamento e transformação. Após a Segunda Guerra Mundial, o modelo cognitivo experimental predominante na psicologia social dos Estados Unidos tentou oferecer soluções pacíficas para conflitos sociais por meio de pesquisas experimentais. Mas era uma coisa meio laboratório, né? Então, não era uma coisa que era
que era realista e que podia realmente funcionar, ele não tinha uma base tipo real, vai funcionar, era basicamente tentativa e erro, coisa de laboratório, né? E isso não era o suficiente para ser considerado. No entanto, à medida que os problemas sociais persistiam, surgiram críticas sobre a eficácia e a relevância desse modelo, dando início ao que se chamou de crise da psicologia social, né? Essa crise teve origem na Europa, na década de 60, quando se começou a criticar o caráter ideológico e a reprodução do status do modelo cognitivo experimental. Essas críticas chegaram ao Brasil na década de 70, onde psicólogos brasileiros e latino-americanos questionaram a artificialidade da metodologia experimental e a sua inadequação para enfrentar os problemas da realidade latino-americana. Traduzindo em miúdos, né? A crise no Brasil ocorreu em 70 e foi um período de questionamento e transformação. A crise fora daqui, né, foi entre 50 e 60, por aí. Após essa Segunda Guerra Mundial, né, o modelo que estava lá sendo utilizado tentou entender por que esses conflitos sociais estavam acontecendo, como essa sociedade estava mudando, mas obviamente não foi possível, então entramos numa crise da psicologia social, né, lá na Europa, lá entre 50 e 60, e essas críticas chegaram no Brasil em 70, né, onde a gente viu que era uma coisa muito artificial, individual, e não representava a gente, né, além de tantas outras coisas aí mencionadas. O modelo cognitivo experimental, caracterizado pelo individualismo, né, o modelo cognitivo experimental, o modelo que estava na época, ele era caracterizado pelo individualismo, experimentalismo, tentativa e erro, microteorização, que também é ligada ao individualismo, etnocentrismo, que é basicamente, eu acho que era a sua cultura no centro, utilitarismo cognitivismo e historicismo, né? Alguns desses termos, que quiser pesquisar mais, né? Enfim, dominava a psicologia social da época. As críticas ao modelo apontavam para sua falta de relevância social e seu caráter reducionista, ou seja, reduz apenas ao indivíduo e não considera o contexto, né? No Brasil, a crise da psicologia social também foi influenciada pelas transformações sociais e políticas da época, incluindo o processo de redemocratização, porque era época de ditadura, né? Então, era basicamente, né, redemocratização, ou seja, tinha acabado de passar a ditadura, e o fortalecimento de movimentos sociais e estudantis. Essas mudanças sociais estimularam a busca por novas abordagens na psicologia social. A crise levou ao surgimento de novas problemáticas e métodos na psicologia social, refletindo o engajamento crítico e a busca por alternativas ao modelo positivista dominante. Então, basicamente, esse modelo positivista com caráter individual estava dominando na época, só que as críticas ao modelo apontavam que ele tinha falta de relevância social, como foi mencionado no vídeo anterior também, e ele reduzia apenas ao indivíduo, né? No Brasil, a gente também estava passando por transformações sociais e políticas, tanto lá fora como na guerra, né? Quanto aqui como na ditadura. Transformações sociais e políticas que fortaleceram, né? Procurar novas abordagens para representar a psicologia social. A crise levou ao surgimento de novas problemáticas e métodos da psicologia social, refletindo o engajamento crítico, né? Aqui a gente vai ter a psicologia crítica, né? A psicologia social crítica e a busca por alternativas ao modelo que estava na época, né? A Abrapso, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social, que foi fundada nos anos 80, ela foi criada em resposta à insatisfação com a importação de modelos estrangeiros e sua falta de relevância para os problemas sociais brasileiros. Isso é legal? Isso é legal saber. Caindo na prova ou a título de curiosidade, enfim.
A Abrapse visou promover uma psicologia social que se conectasse com a realidade local e buscasse transformar o conhecimento científico em prática social. A associação se posicionou contra a ciência positivista, neutra e despolitizada, propondo alternativas aos modelos hegemônicos, modelos dominantes da psicologia social e buscando contribuir para a transformação social. As críticas à psicologia social na década de 70 abordaram principalmente a concepção teórica, a metodologia positivista experimental e a relevância social. Os críticos questionaram a fragmentação entre os aspectos individuais, sociais e culturais. Não era uma coisa junta, né? Bem como a ênfase individualista e psicologista da psicologia social experimental. A metodologia positivista foi criticada por seu etnocentrismo, colocar sua cultura no centro, e irrelevância para problemas sociais reais. Os modelos teóricos predominantes nas publicações analisadas foram os de psicologia social estadunidense, especialmente aqueles com uma perspectiva psicológica, como cognitivismo. Abordagens alternativas ao modelo hegemônico cognitivo experimental surgiram naquela época. Então surgiu muita coisa assim que tentou substituir esse modelo que estava dominando na época, mas ainda não foi suficiente para trocar para esse modelo, né? Esse aqui não foca no indivíduo, esse aí vê como uma forma geral, esse aí vê realmente o que representa onde eu moro, né? O país, o continente. Esses modelos e abordagens surgem como alternativa ao modelo cognitivo experimental, buscando uma psicologia social mais alinhada com a realidade social brasileira e latino-americana, né? Na década de 70, a discussão sobre a crise da psicologia social brasileira levou a diversos posicionamentos e alternativas, como o posicionamento em relação à psicologia social hegemônica, a relevância social. Cadê a relevância social, né? Combinação de métodos. Alguns autores tentaram misturar os métodos na época e primazia da realidade. A teoria deveria começar com a realidade social e depois ser testada. Não era para ser alguma coisa experimental e laboratorial, né? Em resumo, enquanto algumas propostas alternativas surgiram, muitas publicações continuaram a reforçar modelos existentes ou apenas rejeitaram aspectos específicos do método hegemônico sem oferecer alternativas robustas. Ou seja, nenhum desses novos métodos de abordagem que surgiram foram suficientes, né, para englobar isso tudo. A discussão sobre a relevância social da psicologia social se dividiu entre os que priorizavam experimentos de laboratório e os que defendiam uma abordagem mais centrada na realidade social. Basicamente isso. Acabou que não foi suficiente. Reforçava modelos existentes ou apenas rejeitavam aspectos específicos do método hegemônico. Ou seja, alguns apenas rejeitavam alguns aspectos do que estava no modelo atual e alguns reforçavam modelos existentes, continuaram a reforçar modelos existentes, ou seja, continuaram a reforçar o que já era modelo ali que não era suficiente, já era modelo que o modelo que estava, os modelos que estavam em vigor que seguiam a mesma linha, né, do cognitivo experimental. Na década de 70, a psicologia social brasileira enfrentou uma crise, em parte influenciada pelo contexto político e social do país, tanto aqui dentro como lá fora, com as guerras. A análise das publicações da época revela várias posições e preocupações. Crítica ao método experimental. Muitos autores criticaram o método experimental por ser visto como artificial e descontextualizado em relação aos problemas reais. Expressão dos problemas brasileiros. A realidade política e social brasileira foi mencionada de forma geral, com destaque para o subdesenvolvimento e a necessidade de promover o desenvolvimento social, ou seja, não pegava a realidade do brasileiro. É isso. No entanto, as publicações tendem a tratar esses problemas de maneira vaga, sem especificar como a psicologia social poderia atuar diretamente sobre eles. Não explicava nada e não representava a gente, né?
preocupação com o povo e mudança social. No entanto, não houve uma reflexão aprofundada sobre as causas estruturais dos problemas sociais. O contexto político e social da ditadura. Durante a década de 70, o Brasil estava sob o regime militar, caracterizado pela repressão severa, censura e violação dos direitos humanos. A repressão e a violência estatal ocorreram paralelamente ao milagre brasileiro, que foi um crescimento econômico rápido e consumismo que promovia uma imagem de modernização e progresso, mas também gerava conformismo e medo entre a população. Daí que eu vou fazer aqui nesse meio, um monte de coisa acontecendo. A psicologia social, assim como outras áreas, foi influenciada por esse contexto, e a produção acadêmica da época reflete uma certa conformidade com as subjetividades hegemônicas que sustentavam o regime. Ou seja, a produção acadêmica da época ainda dava conformidade, eu acho que normalizava ainda as subjetividades de poder na época. Mais ou menos isso aí. Em resumo, novamente, né, as publicações da década de 70 revelam uma psicologia social que, apesar das críticas ao método experimental dominante, lutava para se adaptar e responder às necessidades reais da sociedade brasileira, enquanto operava dentro das limitações impostas por um regime militar repressivo. Então ela estava lutando, literalmente, em 70. Durante a ditadura civil-militar no Brasil, a psicologia social se baseou predominantemente no positivismo refletido no modelo cognitivo experimental. Esse modelo promovia a individualização dos processos sociais e naturalizava a realidade social, contribuindo para a manutenção do status e aliando-se assim com as práticas apologéticas do regime ditatorial. Ou seja, o modelo estava ali no positivismo, né, durante a ditadura, totalmente apoiado na ditadura e contribuindo com ela. Hegemonia do positivismo, influências da ditadura, né? Então foi um período que teve muita influência social e econômica, tanto aqui quanto lá fora novamente. Alternativas emergentes. Apesar das limitações, surgiram algumas propostas alternativas, especialmente na psiquiatria, né? Do Zini Filho e o Correia, apresentando modelos que desafiaram o modelo hospitalocêntrico e propunha abordagens mais comunitárias e preventivas, criticando o status e oferecendo alternativas ao tratamento psiquiátrico tradicional. Teve no máximo isso daí. Foi o máximo que teve de mudança. Alguns pontos finais, né? Ainda tem mais um slide, mas são pontos finais. Essas alternativas representaram uma resistência ao sistema hegemônico, de certa forma, mesmo que de forma limitada, indicam a existência de tentativas de transformação dentro de contexto opressivo. Ou seja, eles estavam tentando literalmente lutar contra uma coisa que eles estavam totalmente fechados, que era a ditadura. Então, durante os anos de 60 e 70, a psicologia social brasileira consolidou um modelo cognitivo experimental influenciado pelo imperialismo científico dos Estados Unidos. O modelo cognitivo experimental, a psicologia social da época estava dominada por esse modelo, né, que ao se basear no positivismo, individualizava e naturalizava os processos sociais, ignorando as questões estruturais e contextuais da realidade brasileira. Eu acho que essa parte definiu bem o cognitivo experimental, pelo menos o contexto do cognitivo experimental, né? Tinham críticas e alternativas que, apesar das críticas do modelo hegemônico, como a artificialidade dos métodos experimentais e a irrelevância social, as propostas alternativas eram geralmente assistencialistas e adaptativas, sem uma reflexão profunda sobre as causas estruturais da desigualdade e problemas sociais. O conceito de alternativas que não alternam
descreve essas propostas como insuficientes para uma mudança significativa. Escapes e propostas alternativas. Apenas alguns textos abordam alternativas significativas, como esse modelo de tratamento psiquiátrico humanizado aí, né? Esses modelos rompem com o tratamento hospitalocêntrico, como mencionado, né, e destacam a necessidade de uma abordagem mais crítica e humanizada para o cuidado dos pacientes. Agora os pontos finais dos finais aí. Os questionamentos feitos durante esse período contribuíram para o surgimento de perspectivas críticas e alternativas em 80, como evidenciado pela formação do Abrapso. Aí dá para ligar uma coisa com a outra, né? E o desenvolvimento da psicologia social crítica. A psicologia social brasileira dos anos 60 e 70 refletiu e reforçou as condições políticas e sociais do período. A falta de propostas alternativas robustas e a predominância de modelos hegemônicos limitaram a capacidade da disciplina de contribuir para mudanças sociais significativas. No entanto, o ambiente crítico dessa época preparou o terreno para o surgimento de abordagens mais transformadoras na década seguinte, né? Então, até aí, a gente não consegue ter algo que realmente é uma forma de mudança, né? E sobre esse artigo, basicamente, o que tá lá é isso.